Amados irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estamos aqui mais uma vez pela via da internet, pela via tecnológica, para estarmos trazendo o nosso estudo da palavra, conforme combinado, avisado, esse domingo nós vamos estar fazendo o nosso estudo aqui pela nossa plataforma no YouTube, pelo nosso canal no YouTube, e pedindo a Deus que abençoe, a palavra, que a palavra possa frutificar aí no coração de todos os irmãos. Eu vou convidar os irmãos para então abrirmos nossas Bíblias no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, eu vou estar lendo ali no capítulo 22, os versículos 11, 12 e 13. Então, 2 Reis, capítulo 22, versículos 11, 12 e 13. Vou fazer a leitura. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aqubor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Amém? Vou pedir então ao Espírito Santo de Deus que nos conduza agora na interpretação, na leitura, no entendimento desta passagem e das demais passagens que vão compor toda a narrativa histórica da palavra do Senhor. E que essa narrativa histórica possa trazer entendimento, possa trazer ensinamentos e possa trazer aplicações para a nossa vida hoje. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu escolhi esta passagem para estar trazendo aqui para os irmãos hoje. De certa forma, me veio a condução para estar trazendo essa parte, não só pela riqueza histórica, que eu vou estar falando aqui agora, de 3 gerações de reis, lá de Judá, mas muito em função também da última exposição que eu fiz para os irmãos, fisicamente, lá na igreja, quando eu falei sobre o profeta Ezequiel, falando sobre o cumprimento da profecia. Mas no estudo do profeta Ezequiel, nós vimos muitas profecias do juízo de Deus sobre a nação de Israel, por eles terem abandonado o Senhor. E lembrei dessa passagem de uma vez que eu também ouvi uma exposição, falando sobre os reis de Israel, os reis de Judá, o quanto os reis, o período dos reis também deixaram de seguir os mandamentos, deixaram de seguir o livro da lei, deixaram de seguir aquilo que Deus tinha ordenado para eles. E essa passagem que eu li, que está no capítulo 22, fala sobre o reinado de Josias. Josias foi um rei de Israel que começou a reinar aos 8 anos de idade e reinou durante 31 anos em Jerusalém, é o que fala ali o versículo 21. Só que Josias, ao contrário dos seus antepassados, dos seus antecessores, ele andou no caminho do Senhor. Aqui é o versículo 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a esquerda, nem para a direita. E o reinado de Josias foi um reinado interessante,
os versículos que eu li, o versículo 11, 12 e 13, já são os versículos um pouco à frente, quando eu escolhi o versículo, principalmente o versículo 11, quando fala que, tendo ele ouvido as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Por quê? Porque quando Josias reinou em Jerusalém, ele sucedeu ao seu pai Amon e ao seu avô Manassés, certo? Então vamos voltar lá em Manassés, avô de Josias. Quem foi Manassés? Manassés, meus irmãos, é considerado por muitos como, eu não digo pior, não sei se a palavra seria pior, mas com certeza dos reis mais iníquos, né, do Antigo Testamento. Manassés era terrível, terrível, muito maldoso e cometeu inúmeras abominações. É o que a gente vê, voltando um pouquinho no capítulo 21, né? Nós lemos aqui o capítulo 22, vamos voltar um pouquinho no capítulo 21, para a gente saber quem era Manassés. Resumindo o capítulo 21, o que o capítulo 21 fala? Que Manassés era mau perante o Senhor, está lá no versículo 2, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal e fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel. Ou seja, ele assumiu o reinado, o antecessor dele, que foi Ezequias, foi o rei que foi reto perante o Senhor, mas aí veio Manassés e já acabou com a herança do seu pai, vamos dizer assim, a herança espiritual, e já começou a cometer as abominações, né, daqueles povos que anteriormente haviam ocupado ali a região de Israel, e levantou postes para os deuses, né, desses povos. Edificou altares na casa do Senhor, ou seja, ele profanou o templo do Senhor. É o que fala o capítulo 4. E o 5 também. O versículo 6 fala que ele queimou seu filho como sacrifício. Ele era tão iníquo que chegou a ponto de queimar em sacrifício o próprio filho. Vejam o tamanho das abominações de Manassés. Adivinhava pelas nuvens, ou seja, né, praticava ali adivinhação, feitiçaria. Era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Ou seja, era provocador, blasfemo. Ele sentia o prazer, a necessidade em enfrentar o nosso Deus, o Deus de Israel. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Ou seja, ele foi lá e pôs esculturas, idolatria, praticou idolatria. E o juízo que Deus trouxe sobre Manassés foi a morte, mas não sem antes também trazer o juízo para toda Judá, que está falando lá no versículo 12 em diante. Ó. Eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todos os que ouvir lhe tinirão ambos ouvidos, vocês vão ficar atemorizados. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina-a e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos, servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos. Então, mostra a ira de Deus recaindo sobre Jerusalém, sobre o reinado de Manassés, por conta de toda a iniquidade de Manassés. Então, essa parte aqui do capítulo 21 deixa muito claro por que Manassés é considerado um dos reis mais iníquos de toda a história de Jerusalém, da história de Judá.
E depois de Jerusalém, ainda no capítulo 21, lá no versículo 29, vem o sucessor dele, o seu filho, né, Amon. E o versículo 20 fala: fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Assim abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Então, meus irmãos, aqui nós vemos claramente a herança que foi passada de pai para filho. Amon fez exatamente o que o seu pai Manassés havia feito. E eu trouxe essa passagem, essa volta histórica, porque hoje, estudando a psicologia, vendo a observação de inúmeras questões que se colocam aí no dia a dia para a gente, das pessoas que a gente conhece, a gente vê que a TCC, a chamada TCC, né, comportamental cognitiva, as teorias que estudam o comportamento do ser humano, trazem muito a questão de como os filhos repetem, né, as atitudes, os comportamentos dos pais. Né? Isso é uma tendência da nossa natureza humana. Isso é uma tendência da natureza humana. Contudo, nós sabemos que nós não vivemos apenas a nossa natureza humana, nós vivemos também a nossa vida espiritual. E na nossa vida espiritual, meus irmãos, o diabo usa essas leituras comportamentais que estão na nossa mente para nos manter afastados de Deus. Então, muitas vezes nós vemos os filhos repetirem os pecados dos pais. É muito comum. Existem relatos, inclusive, de filhos que não tiveram contato com os pais, muitas vezes foram abandonados ou pelo divórcio ou pelo abandono puro e simples, o abandono parental, que mesmo esses filhos, não tendo essa convivência com os pais, eles herdaram os mesmos desvios de conduta, de caráter. São muitos os relatos. Então a gente traz isso para essa realidade espiritual, onde o maligno, né, o inimigo, o diabo, Satanás, ele utiliza esses desvios de personalidade dos pais, levando os filhos a cometerem esses mesmos desvios. Nesse caso específico que eu trouxe aqui, né, nessa história específica aqui no livro dos Reis, ficou muito claro de como Amon seguiu fielmente os passos do pai. E, infelizmente, seguiu os passos na parte negativa, na maldade, né, na iniquidade. Pois bem. Só que aí o capítulo 22 já traz a história de Josias, onde eu escolhi ali o versículo 11, mas é uma história muito interessante, muito bonita, que nós vamos estar falando sobre ela aqui também agora. Josias, ele tinha apenas 8 anos de idade quando ele começou a reinar em Jerusalém. É o capítulo que fala o versículo 1. Aí vem no versículo 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, e dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor. Então, o que acontece? Como o avô e o pai de Josias foram iníquos e foram maus perante o Senhor, a casa do Senhor ela foi profanada, foram feitos altares,
foram feitos ídolos, ou seja, ela ficou numa espécie de abandono, como se ela tivesse sido abandonada. E Josias mandou, o que eu estou lendo aqui, mandou Safã lá procurar o sumo sacerdote, para ver o que tinha lá de dinheiro. Aqui a Bíblia fala dinheiro, né, para que conte o dinheiro, mas dinheiro a gente sabe que eram bens valiosos, era prata, ouro, né, despojos de conquistas, os dízimos, né, tudo que tinha na casa do Senhor. Ele queria saber o que tinha lá, para quê? Aqui, ó, para dar, eu que falo o versículo 5 em diante, para que deem nas mãos dos que dirigem a obra e tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra, para repararem os estragos da casa. Então, o que Josias queria? Ele queria restaurar o templo, né? Restaurar fisicamente, né? Que estava abandonado, devia estar uma bagunça, aquela coisa toda, né? Cheio de poste ídolo que nós lemos ali, que Manassés e Amon fizeram. Então, para reparar. E por que era reparo físico? Olha o versículo 6. Para entregar aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregaram na mão, portanto, procediam com fidelidade. Então, essa foi a intenção de Josias. Então, depois de toda a maldade de Manassés e toda a maldade de Amon, Deus levantou um rei temente e fiel a ele. E esse rei, a princípio, né, o que ele fez? Vou restaurar a casa do Senhor, o prédio físico. Esse foi o primeiro pensamento dele. Mas aí é que vem a obra do Senhor, olha que maravilha. Então, quando o Safã vai lá no sumo sacerdote Ilquias, e começaram a fazer todo o levantamento lá dos tesouros e tal, eles acharam o livro da lei. Olha aqui o versículo 10. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Ou seja, o livro da lei, o livro com os mandamentos do Senhor, com tudo que né, Deus tinha mostrado para Moisés, para levar para a nação de Israel, para que a nação de Israel pudesse manter a aliança com Deus, a aliança de Abraão, Isaac e Jacó, ele estava perdido ali dentro do templo. O que eu consigo vislumbrar era um templo totalmente abandonado, cheio de entulho, cheio de coisas ali misturadas, colocadas de qualquer forma, caindo aos pedaços, que está falando em reparo, e esse livro devia estar lá perdido, porque tanto Manassés quanto Amon, eles não fizeram nada a respeito do livro da lei e não permitiu que o templo também fizesse. Eles estavam adorando outros deuses, né? Então, quando Safã leu o livro da lei diante de Josias, aí que vem o versículo 11, que eu escolhi para começar essa mensagem. Que tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Porque no Israel antigo, meus irmãos, rasgar as vestes era o sinônimo de profunda tristeza, profunda dor, profundo sofrimento. Então Josias foi acometido de um sofrimento muito grande em ver como que a lei do Senhor estava sendo descumprida. Porque da forma como a Bíblia nos narra, ele nunca tinha ouvido o livro da lei. Esse livro da lei estava perdido. E Deus o levantou para isso. Ele, buscando a reconstrução física do templo, Deus colocou nas mãos dele a possibilidade da restauração espiritual. E aí o que fez Josias é o que vem no capítulo 23. Josias renova a aliança ante o Senhor. Então aí vem Josias, ele chama todo, deu ordem, e
todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a essa aliança. E daí por diante, o templo foi purificado, todos os altares foram derrubados. Ele voltou a celebrar a Páscoa, as festas não eram mais celebradas. Lá o versículo 24 fala que ele aboliu também os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas nos livros que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. Meus irmãos, é maravilhosa essa história de Josias, como que Deus age. Muitas vezes o nosso pensamento é mas Deus, sabendo o nosso coração e sabendo que o propósito e a vontade é dele, muitas vezes ele age de uma maneira diferente, mas para atingir aquilo que realmente importa. Josias queria restaurar o templo físico, mas Deus permitiu que ele restaurasse o templo espiritual de toda Jerusalém. Iniciou pela obra física, mas a grande obra de Deus, através do seu servo Josias, foi a restauração espiritual de Jerusalém. Nós ouvimos muito falar sobre maldição hereditária, né, que vai passando de pai para filho, para neto. Eu acho que o diabo usa muito, sim, as brechas, ele usa muito a nossa fragilidade humana, a nossa carne, o comportamento, a questão comportamental, como eu falei aqui no início, ele usa para perpetuar a sua malignidade, a sua obra aqui na terra. Nós sabemos que o mundo está sob maldição, o mundo jaz no maligno. Mas Deus é o Deus poderoso. Deus é o Deus criador de todas as coisas. E tudo está sob o comando dele. Então Deus levanta colunas. Deus levanta colunas nas famílias, justamente para quebrar esses ciclos de maldição. Como fez aqui com Josias, quebrando esse ciclo de maldição hereditária que de Manassés passou do avô para o filho, e antes de passar para o neto, ela foi quebrada. Deus, ele quer restaurar espiritualmente as famílias, e por isso ele levanta colunas. É o que eu creio, é o que a Bíblia nos ensina, e é a vontade do Senhor, que esses ciclos de iniquidade eles sejam quebrados. E da mesma forma que Deus encontrou uma maneira para que Josias achasse o livro da lei, Deus também usa os seus propósitos, as suas estratégias, para que de alguma forma, em algum momento da vida, nós, que fomos levantados como colunas, para quebrar esse ciclo de iniquidade que vem de geração em geração, nós encontramos o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é a forma que Deus coloca nas nossas vidas para que nós possamos reconstruir, para que nós possamos reestruturar a aliança de Deus nas nossas famílias.
O primeiro ministério que o Senhor entrega a cada um de nós, cristãos, é o sacerdócio no nosso lar. Porque se de alguma forma nós enxergarmos na nossa vida, antes do arrependimento, modelos, padrões que são passados de pai para filho, de avô para o pai, de geração para geração. E se o Espírito Santo de Deus nos escolheu para estarmos aqui, estudando o Evangelho, lendo o Evangelho, buscando sermos discípulos de Jesus, é porque Ele nos levantou para quebrarmos esses ciclos de iniquidade na família, meus irmãos. Então nós temos que em primeiro momento, fazer igual Josias, nos humilharmos perante Deus, rasgar as roupas. Rasgar a roupa é o sinônimo de humilhação, é nos humilharmos, nos entregarmos verdadeiramente a Jesus Cristo, abandonarmos o velho homem e buscar o discipulado de Jesus para que nós possamos ser colunas de Deus, para quebrar esses ciclos de iniquidade nas famílias. Cada um de nós, eu aqui falando, e os irmãos que estão ouvindo, que aceitaram verdadeiramente a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e que tiveram a oportunidade de encontrar na Bíblia Sagrada os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, fomos levantados como colunas, meus irmãos, para quebrar todo o ciclo. E devemos fazer como Josias, restaurar o templo, buscar o conhecimento. Ele reuniu a todos os anciãos, todos, eu li aqui, todos os de Judá, dos maiores aos menores, e leu o livro da lei. É o que Jesus nos ensina, no Ide, vá e pregue o Evangelho a todos. Isso que Josias fez naquele momento é o que Jesus ensinou depois no Novo Testamento sobre o Ide. Então nós descobrimos, Deus nos permitiu descobrir a forma de quebra de todo o ciclo de maldade dentro de nossas famílias, dos nossos lares. Então nós devemos pregar o Evangelho, seguir os ensinamentos de Jesus, perseverar em oração e orarmos por toda a nossa parentela. O pastor Totó, tive a oportunidade um dia conversando com ele falou que ele ora por toda a parentela dele, por toda a parentela de Rosaura. E vendo hoje essa passagem que eu li, eu me lembrei disso, de como nós devemos orar por toda a nossa parentela, porque Deus nos deu o livro que é capaz de restaurar as famílias, de purificar as famílias, e nós devemos, de acordo com a condução do Espírito Santo, levar essa palavra maravilhosa a todos que nós pudermos, mas devemos iniciar por nossa casa. Essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos, onde eu clamo ao Espírito Santo, que cada um de nós, que cada um que esteja ouvindo essa mensagem, possa fazer como o rei Josias, e através do Evangelho de Jesus, quebrar toda a maldição hereditária, toda a obra do inferno que tenta fazer passar o pecado e a iniquidade de geração em geração. E que através do conhecimento dessas escrituras possamos ser a linha divisória, a espada que corta e separa o passado de iniquidade para o presente de bênção, para o presente de arrependimento, de humilhação perante o Senhor, mas acima de tudo, de discipulado, para que possamos aprender a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Grande abraço, irmãos. Espero que essa palavra possa trazer frutos no coração de cada um, que nós possamos perseverar na busca pela Jerusalém espiritual e intercessão por todos os santos da igreja e por toda a nossa parentela. Grande abraço, que Jesus abençoe a cada um de nós.